Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Quero falar da sua palavra, das suas profecias. Jesus Cristo, o nosso Deus, a Ele a glória, agora e para toda a eternidade. E Ele disse aos seus seguidores, Ele disse à sua igreja, no seu Evangelho, segundo João, capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como deste poder ao teu Filho sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo disse na sua oração, Pai, eu tenho te glorificado na terra, tendo feito a obra que me deste para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse nessa oração, Pai, eu quero que, aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que veja a glória que tu me deste. Eram teus e tu me destes. O Senhor Jesus orando pelos discípulos, e no Evangelho de João, aliás, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em João 14, Jesus Cristo fala ali para toda a igreja, não é a todos os discípulos, é a toda a sua igreja. Não se turbe o vosso coração, porque o Senhor Jesus sabia que as lutas eram acirradas, as batalhas eram travadas, que não seria fácil. E sabemos que não é fácil ter o nome de crente, ter o nome. É muito fácil, mas ser um cristão verdadeiro não é fácil, não. Jesus Cristo disse das lutas, das tribulações, das turbulências. O apóstolo Paulo chegou a dizer também, aqueles que querem viver piamente o Evangelho de Cristo padecerão perseguição. Hoje nós estamos em um tempo onde temos de procurar ter discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira no mundo gospel. Porque o que vemos hoje é muita fake news, é muito engano, é mensagens de autoajuda. E estamos em meio a essa turbulência. O apóstolo Paulo, preocupado, ele disse para a igreja, meus irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos, enganadores, e não perdoarão o rebanho, pois exatamente isso foi o que aconteceu. E para o fim dos tempos, olha o que ele disse, que haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. E ele não estava falando do mundo, ele estava falando do meio evangélico, do meio gospel. Olha o que estamos vendo hoje. Pastores vendendo a igreja,
fazendo negócio. Já está escrito no Evangelho, aliás, no Evangelho não, na carta de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2. Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia no meio de vocês, negando o Senhor a quem os resgatou. E ele fala que a sua sentença não dormita, a sua sentença é certa. Lembramos de uma coisa: quem nos comprou pelo seu precioso sangue foi Jesus Cristo. E devemos ter cuidado para não nos tornar presa fácil de homens fraudulentos e enganadores. O apóstolo Paulo advertiu: não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão novamente, porque está cheio de falso profeta no nosso tempo. Todos hoje, todos nós, temos o compromisso de estar de pé diante de Deus, e não é fácil. Saiba de uma coisa: mesmo a gente fazendo a coisa certa, ou procurando fazer a coisa certa, porque nós não somos perfeitos, sentimos o contrário, o vento soprando ao contrário. Lembra de Pedro? O Senhor Jesus disse: vem. Quando o Senhor Jesus sentiu necessidade de estar com eles, não tinha nem um barquinho, Jesus começa a andar sobre as águas do mar da Galileia. E a quarta vigília da noite, depois das 3 da madrugada, na quarta vigília da noite, ele está chegando perto do barco e os discípulos olham e se assustam. Claro, quem não vai se assustar vendo um ser humano andar sobre as águas de madrugada? Todos nós nos assustaremos, com certeza, se fosse nós. Eles se assustaram e gritaram, e Jesus Cristo logo disse: não tema, sou eu. Tinha um valente no barco que disse: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas, e eu vou. E Jesus Cristo disse: vem. Segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, Pedro, pelo que penso, com 80 quilos ou mais, desce do barco e começa a andar sobre as águas. Olha uma coisa, ele estava fazendo a coisa certa, na inteira vontade de Deus. Mas mesmo assim, os ventos contrários sopraram. É o que acontece na nossa vida hoje. O que fazemos para Deus hoje é com o coração voluntário. Nada é obrigado. Você não é obrigado a nada. Nem a servir a Deus você é obrigado. Mas se você um dia aceitou a Jesus Cristo, certamente você tem alegria em servir a Deus. E você se esforça, vai nos cultos, ora, procura manter uma vida amável. E mesmo assim, as lutas, os problemas da vida, parece que nos perseguem. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E nós sabemos muito bem das aflições que passamos. Em especial no nosso tempo, onde muitas vezes somos tentados a parar por causa dos escândalos. Diariamente, aumenta os escândalos. Diariamente vemos líderes desagradando. Recentemente, um pastor aí falou sobre assombração,
É lamentável que estamos vendo isso aí. O pastor falou que fez amizade com a caveira. Outro está dizendo que a Igreja Católica, os líderes abafam os casos e os pastores também deveriam abafar os casos. Outros dando cobertura a pecados terríveis. E eu estou falando de liderança. Está feio o negócio, está feio. Mas temos de analisar uma coisa. Foi a Jesus Cristo quem aceitamos pela fé e é a Ele que servimos. Não somos presa de homens, de líderes, não somos presas desses homens. Somos servos e libertos por Cristo. E a Ele a quem estamos aguardando. Olha o que vemos na palavra de Deus. As profecias estão se cumprindo. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele socorreu os órfãos, viúvas, pregou o evangelho aos simples, libertou os cativos, curou os enfermos, operou sinais e maravilhas, prodígios tremendos, ressuscitando mortos. E mesmo assim, ele sentiu a perseguição na pele, ao ponto de ser perseguido e morto. Mas era necessário, estava na profecia, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Jesus Cristo veio, semeou a sua palavra, puro amor, mas mesmo assim foi rechaçado, perseguido e morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. E assim que ele ressuscita, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é Deus, a ele a glória para sempre. Em sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro mudo. Ele concretizou a obra que o Pai deu para ele fazer. E na cruz ele disse: tetelestai, que significa está consumado, está feito. O maior e mais perfeito sacrifício foi o que o Senhor Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Hoje não precisa mais de sacrifício de animais. Jesus Cristo se ofereceu em resgate da nossa vida. O mais perfeito sacrifício foi ele que fez na cruz do Calvário. Foi ele que fez na cruz do Calvário. Expirou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. 40 dias depois, ele chama os seus seguidores, quase 500 pessoas, e se despediu deles no Monte das Oliveiras. Mas antes de se despedir completamente, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele iria cumprir uma promessa que ele fez aos seus discípulos, quando disse lá: vocês não vão ficar órfãos, voltarei para vós. Quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Por isso, então, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém. E Jesus sabia que na cidade de Jerusalém iria ser invadida por muitas e muitas pessoas na festa do Pentecoste. 10 dias depois, o Senhor Jesus Cristo, rogando ao Pai, o Pai mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo inaugurou
a igreja do Senhor, que era pequena ainda. Note uma coisa, ele disse a quase 500 pessoas para aguardar lá. Mas 380 e pouquinhos desistiram. Quase 120 estavam lá, no cenáculo, quando, de repente, um vento, como o som de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ali era a inauguração preciosa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles indagando o que era aquilo, Pedro tomando a palavra em seu primeiro sermão, quase 3.000 pessoas se uniram à Igreja do Senhor Jesus Cristo. De lá para cá, diariamente a igreja foi crescendo. Hoje estamos 2.000 anos depois daqueles dias. A igreja cresceu, e cresceu muito. Muitos de nós têm alguma dúvida sobre se a igreja cresceu ou se ela inchou. Mas a igreja cresceu, porque hoje existe crentes, servos e servas de Deus em toda a face da terra, passando as mesmas lutas que estamos passando, passando as mesmas turbulências que eu e você estamos passando. Estão no mesmo mundo enganoso. Quando eu estou falando mundo enganoso, eu estou dizendo mundo gospel. Estamos nesse meio. Não podemos fugir dessa realidade. O que temos de fazer é pedir graça e misericórdia para não sermos falsificados ou falsificador do evangelho ou falso mestre, falso profeta, porque está borbulhando de falsos mestres e falsos profetas. Sobre os falsos mestres, que traz muitos enganos. Tem muitos falsos mestres nos nossos dias, ensinando e afirmando que a igreja santa, pura e verdadeira vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Tenho muitos versículos aqui, mas não é necessário ler agora. A igreja de Cristo é a noiva fiel do Senhor. E o seu fiel noivo não vai permitir que a sua noiva o encontre ele dilacerada, ensanguentada, vilipendiada. Não, a noiva de Cristo, ela passa por turbulências, tribulações ao longo do tempo. A grande tribulação não é para a noiva de Cristo. Livro de Daniel, capítulo 9, verso 24, está falando ali claramente, só não entende quem não quer. 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade. As 70 semanas está determinada para Jerusalém e para os judeus, não é para a igreja. Quero parar por aqui. Se você quiser, dê um like. Eu não estou preocupado com o seu like, mas se você quiser, dê um like. Se você se sentir, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Deus os abençoe.